Olá, pessoal. Espero que esteja todo mundo bem. Quero parabenizar vocês também pela avaliação, por praticamente todo mundo ter feito ela. Foi, assim, sensacional, tá? A participação de vocês. E agora, para o segundo bimestre, a gente vai trabalhar o terceiro e o quarto capítulo do livro. Claro que, por enquanto, né, durante essa quarentena, eu vou tentar abordar esses conteúdos, começando pela circunferência, de uma maneira mais light, né, digamos assim, tanto na questão dos vídeos, quanto na questão das atividades, tá, para ficar aí melhor para a gente ir levando. Então, começando aqui, vamos trabalhar a circunferência. E vamos começar com o básico, assim, bem básico mesmo, do que é, né, a circunferência, né, qual é a ideia dela. A princípio, temos aqui a ideia de um ponto central, que estamos chamando aqui de O, e observem aqui na imagem que de O a um ponto A, por exemplo, a distância entre eles é 2 centímetros. E observem que de O a B, a distância entre esses dois pontos também é de 2 centímetros. E o mesmo ocorre de O a C, de O a D, de O a E e a distância, por fim, de O a F. Todos aqui distam 2 centímetros entre esses pontos. Agora, essa é a nossa ideia inicial, tá, da circunferência. Agora, se a gente preencher, né, ou seja, pegar todos os pontos de F a A B, de B a C, de C a D e de D a E, se a gente pega todos os infinitos, né, os vários pontos que existem entre esses que a gente está marcando aqui, a gente vai ter isso daqui, que é a circunferência, né? Que é o que é gerado quando a gente pega aqui todos os infinitos pontinhos entre C e D, entre D e F, entre, enfim, cada um desses pontos marcados. E a distância de cada ponto que eu pego aqui, ó, sobre essa parte aqui em azul, né, ou dos que já foram marcados, a distância deles ao centro O, eles sempre são de 2 centímetros, como está aqui no exemplo. Tá? Então, uma definiçãozinha, né, um pouco mais formal do que foi visto. Circunferência é um conjunto de pontos de um plano que estão a uma dada distância constante de um ponto afixo, né, no plano. No caso, no exemplo lá, era um ponto O, né, que estava ali fixo, e a distância desse ponto O a qualquer outro ponto sobre a circunferência, no exemplo, de uma distância aí de 2 centímetros. Mas vamos falar agora da corda, né? O que é uma corda de uma circunferência? Corda, ele é um segmento que tem suas extremidades na circunferência, né? Então, vamos ver isso daqui. Corda e diâmetro. Então, a gente tem aqui no exemplo, né, uma circunferência, e observem que temos alguns pontos sobre essa circunferência. Temos um ponto A, um ponto B, um ponto C e um ponto D. Mas sobre essa circunferência existem aqui, né, diversos pontos. Pensa que essa parte em amarelo, ela é a união desses infinitos pontinhos que a gente pode pegar. E no exemplo a gente pegou apenas 4 deles.
E temos o ponto central dessa circunferência, que é o ponto O, que também está aqui destacado. Então, o que a gente chama de corda, né? É o segmento formado cujas extremidades está aí na circunferência. Então, AB, que é esse segmento aqui, ele é uma corda dessa circunferência, concordam? E AC também é uma corda, mas observem que essa corda está passando pelo ponto central dessa circunferência. Então, ela não é uma corda qualquer. Ela é chamada de diâmetro, né? Que aí a gente trabalha muito aí com esse segmento, assim como o raio também. Então, o diâmetro é uma corda, tá? Mas nem toda corda é um diâmetro, certo? Então, ó, observem aqui por fim, ó, de O a D, a gente tem mais um segmento, ou seja, né, saindo aí do centro da circunferência para o ponto D, né, a gente tem o que a gente chama de raio, e isso também é uma corda. Agora a gente vai falar rapidinho sobre a posição de ponto e a circunferência, né? Quais são as posições que a gente encontra? A gente tem aqui nesse primeiro caso o que a gente tem como raio, né? Porque a gente tem aqui um segmento que sai da origem e vai a um ponto que está sobre a circunferência. Então, a distância entre O e A, ou A e O, é igual ao raio, né? É o raio da circunferência. Então, esse é o nosso primeiro caso. E a gente tem aí ponto, a gente tem que qualquer ponto aí sobre a circunferência, cuja distância, né, dele vai até o ponto central, é o nosso raio. Mas esse ponto ele pode estar no interior, né, dessa circunferência, né? Então, a gente vai ter aqui que a distância entre I e O é menor do que o raio, né? Esse ponto I, ele é interior à circunferência. E temos, por fim, aqui, ó, o pontinho é fora da circunferência, né? Ele é exterior à circunferência, que é o nosso terceiro caso, né? Isso porque a distância entre E e O é maior do que o raio. Agora a gente vai falar sobre o círculo. Vocês sabem a diferença ou será que não tem diferença e circunferência e círculo é a mesma coisa? Enfim, qual é a diferença ou não existe diferença entre um círculo e uma circunferência, né? Vamos ver isso agora. Então, vamos ver aqui 3 situações. A primeira delas é o que a gente já acabou de ver, que é a circunferência. Mas também temos esse segundo caso, né? Percebam que aqui, ó, o entorno dela está totalmente preenchido. O que isso significa, né? Significa que a gente está pegando todos esses pontos aqui internos a essa circunferência, tá? Então, se o entorno aqui dela está preenchido, significa que a gente está pegando todos os pontos internos e o bordo está tracejado, tá? Então, significa que a gente está excluindo os pontos da borda e estamos pegando apenas os internos. E temos, por fim, o próprio círculo, tá? Por quê? Porque ele é justamente a união desses conjuntos, de todos os pontos. Então, é desse conjunto interno mais o seu bordo, tá? É a união desses dois aqui. Então, esse é a nossa circunferência. Então, mais formalmente, né, temos aqui
Círculo é a reunião da circunferência com o conjunto dos seus pontos internos, tá? Então, pessoal, esse é o nosso primeiro vídeo, tá? Dessa semana, bem curtinho, só para introduzir o conteúdo. Eu trabalhando a circunferência. Na verdade, o capítulo, né, ele vai trabalhar a equação reduzida, a equação geral da circunferência, mas a gente vai fazer um percurso até chegar nesse conteúdo propriamente dito, certo? A gente vai revisar ainda bem mais coisas, vamos aí cavar mais em cima aí desse básico, para a gente ter aí um alicerce forte para trabalhar o restante, certo? Então, vou ficando por aqui e vou deixar 2 questões, tá? Para vocês fazerem no aluno online e façam, se houver. São 2 questões bem light, então eu não acho que vocês vão ter dúvidas, mas se houver, me procurem, certo? Então é isso e fui!